Galera, vamos falar um pouquinho sobre como otimizar a memória do FortiGate, né, em caso de uma ocupação um pouco fora do normal. Às vezes até para melhora de performance também, dá para fazer o que a gente chama de tuning na memória, né, para que o FortiGate utilize menos recurso ali com relação às memórias ou aloque determinados processos ou até mesmo funções de uma forma mais rápida, né, e libere essa memória para que outras funções elas possam vir a ser utilizadas, né, ou ser alocadas em memória, né. Um dos pontos importantes que a gente tem que falar quando está falando de alocação de memória, eu até abri um FortiGate, é como você deve utilizar a memória, né. A gente sabe que o FortiGate, ele tem uma infinidade de funções, né, e quais são essas funções que ele tem, né? Ele pode ser um DHCP server, ele pode ter log, ele pode, se tiver disco, ele pode armazenar log no disco dele, né? Ele pode fazer várias funções e tudo isso, né, como a gente sabe, ele utiliza a memória. Ele não escreve muitas coisas em disco, né? Por exemplo, se ele vai gravar um log, ele joga na memória e depois joga no disco, né? Então, tudo isso a gente tem que observar, né, e entender se realmente isso é necessário ou não. A gente vê muitos erros aí em campo, né, aonde, eh, por exemplo, você vai utilizar lá o Forte Analyzer para enviar os logs, mas também está jogando os logs em memória, né? Ou seja, você está usando duas funções, duas alocações de memória para uma mesma finalidade, né? Sendo que você já tem um Forte Analyzer para fazer a função de log, né? Você também está utilizando ali o log que você pode ver em memória, né? E de certa forma você tá desperdiçando a sua memória, né? Outro ponto importante, vou até colocar aqui, né? Outro ponto importante é a função de DHCP server, né? A gente sabe que o FortiGate ele pode ser um servidor de DHCP, isso sem problema nenhum, né? Mas a gente sabe que dependendo do tamanho da rede, quando ele tem a função de DHCP server, né? E você tem lá uma quantidade grande de usuários, grande de dispositivos que recebem endereço IP, todos esses endereçamentos eles ficam aonde? Ficam em memória, né? E às vezes essa função não é uma função nobre para o FortiGate, né? A função nobre do FortiGate é o quê? Fazer segurança, não entregar IP. Né? Então é muito importante às vezes você definir ali um escopo, né, de DHCP server onde quem vai oferecer endereço IP é um servidor externo, um Active Directory, sei lá, um DHCP server, que já faça essa função e já tem memória específica para isso. Então você tira uma função que muitas vezes, né, é feita pelo FortiGate, mas talvez não seja necessário, né? Para poucas redes, enfim, redes de visitantes, ainda o pessoal ainda utiliza o FortiGate para como DHCP server, mas como uma boa prática, né, assim como outros dispositivos de rede switch, né, o próprio roteador, todos têm função de DHCP server, mas por uma questão mesmo de nobreza desse tipo de serviço, é mais interessante utilizar num servidor externo, né? Como eu disse, um Active Directory, enfim, outras coisas. Então, outra questão também que dá para você otimizar, né, o FortiGate é você utilizar inspeções diferentes, né? Então, inspeções diferentes não, mas você garantir nas suas regras o que realmente vai ser inspecionado. Então, até vou mostrar um pouquinho aqui onde você pode definir, né, que quais protocolos vão ser inspecionados, quais não vão ser. Então, isso é importante saber, porque isso também vai fazer um aumento ali no consumo da memória. Né? Então, sempre é importante, vamos voltar no começo, a questão de log. Né? Desculpe, quando você vai fazer o log lá em log report, né, log settings, por exemplo, né? Então, log settings, ó, se você tem o analyzer, como a gente está vendo aqui, né, eu vou até escrever aqui, ó. Se você tem o analyzer aqui, né? Se você tem o analyzer aqui, não tem por que você estar juntamente fazendo alocação de memória, né? Ou se você tem o analyzer, né? Não tem por que você também estar utilizando o cloud settings para enviar log, né? Então você tem que entender como isso faz. Se você tem a opção de mandar para a memória, ou para o Analyzer, ou para o Cloud, escolha uma delas. Né? Não tem por que você ter duas funções específicas. A não ser que você tenha recurso sobrando da caixa. Né? Mas o importante é você observar. Tem o Analyzer? Deixa marcado e desmarca a memória. Né? Não tem o Analyzer e não tem memória, como é o caso aqui. Então, eu vou e deixo só o cloud, por exemplo, né? Então, isso é um ponto importante porque dessa forma você sabe e já está fazendo de certa forma um tuning ali da sua memória, já está falando, opa,
recurso de log eu vou deixar só para o Analyzer, ou recurso de log eu vou deixar só em memória, né? O recurso de log eu vou deixar só em cloud, né? Então, isso é um ponto importante. Lembrando também a questão do DNS Server, você pode tirar o DNS Server do FortiGate, é o mais interessante como boa prática. Obviamente, você tem uma caixinha pequena, vai num ambiente pequeno, né, onde você tem poucos dispositivos, pode utilizar sem problema algum, né? Se isso aguenta tranquilamente. Mas é sempre pensar na escala. Então, se você vai ter uma escala maior, é bom você ter um DHCP server para que faça isso. Outro ponto importante que eu estava dizendo também, né? Então, quando você vai fazer inspeção de protocolos, por exemplo, um Deep Inspection, né? Lá no Deep Inspection, você escolher quais são os protocolos que você vai fazer a inspeção, né? Então, ele tem lá uma série de protocolos que você vai fazer a inspeção, né? E aí você definir realmente quais desses protocolos realmente você vai inspecionar. Se vai ser só HTTP, se vai ser HTTPS, se vai ser protocolos de e-mail, né, FTP, enfim. Então você definir certamente isso para você também otimizar a utilização de memória. Outro ponto importante, né, que também define a quantidade de memória e que a gente não consegue ver isso aqui na interface web do FortiGate, né, é a questão do antivírus. O antivírus, por default, a gente sabe que ele faz avaliação de arquivos de até 10 MB, né? Então, ou seja, então, já existe hoje um estudo que grande parte dos malwares e vírus, eles têm menos, né, menos que 1 MB ali, né? Então, a grande maioria tem menos que 1 MB. E 10 MB ali é um valor, às vezes, muito grande, né? Muito grande. Então, é importante, às vezes, você fazer um tuning disso, né? E como é que a gente faz um tuning do tamanho do arquivo, né? O default do FortiGate é 10 MB. Mas como é que eu entro lá para de repente, não quero que ele verifique arquivos até 10 MB se eu estou inspecionando, né, determinados, né, protocolos aí e determinados arquivos. Como que eu diminuo o tamanho? Eu não quero que ele veja arquivos maiores que 5 MB, por exemplo. Né? Então você pode ir na linha de comando. Cadê? Deixa eu abrir o meu bichinho aqui. Na linha de comando, né? E entrar lá no opa, config firewall profile profile protocol options, né? E aqui você edita lá, né? Se a gente der um show, ele vai mostrar todos os que a gente tem configurado, né? Todos os protocolos que a gente tem configurado. Então, por exemplo, a gente tem que ir lá SMTP, NTP, DNS, enfim, né, HTTP, enfim, né? Então vamos supor que eu quero avaliar arquivos, né, com menos de 10 MB. Se eu der entrar aqui num desses, no edit hack one aqui que eu já tenho, né? Vou dar lá um edit hack one, né? Se eu der lá um show full configuration, né? Ele vai me mostrar lá, ó, o oversize limit 10, né? Então, esse é o comando aqui que está definindo que eu vou avaliar arquivos até 10 MB, não mais do que isso. Então, arquivos maiores eu não vou avaliar e às vezes nem faz sentido, né? Então, aqui você pode diminuir também para você melhorar ali a performance da sua memória, né? Então, a performance não, mas você também se resguardar com relação à utilização da memória. Tá? Então você muda aqui o oversize de repente para 5, para 3, enfim, tudo depende da tua necessidade, né, e da identificação do teu tráfego. Então, quanto mais conhecimento você tem da rede, fica mais fácil de você fazer esse tuning, né, e dessa forma ali garantir realmente é, que você não vai, de repente, num momento de crise, você não vai avaliar arquivos que às vezes nem são necessários, o tamanho deles, né? Outro ponto importante, né, que quando a gente faz esse tipo de configuração aí, né, ou até mesmo a checagem dos FortiGates é o quanto ele fica em cache quando ele vai fazer acesso ao FortiGuard. Então a gente sabe que o FortiGuard, né, nada mais é que o FortiGate, ele fica checando, fazendo updates, fica fazendo cache de algumas informações dentro da caixa, por exemplo, funções de web filter, funções de anti-spam, né? E ele traz isso para dentro da caixa, né? Então, se você entrar aqui no config system FortiGuard, né? Opa, config system FortiGuard, ele tem uma função de cache, por exemplo, de web filter, né? Que a função de cache do web filter é de 3.600 segundos, né? Então ele já fica ali um bom tempo dentro
da tabela do FortiGate. Então, 3.600 segundos dá 1 hora, né? Então, ele já fica ali guardando na tabela. Mas se você não quer que ele deixe tanto tempo ali, né, você pode diminuir esses valores, né, para que ele sempre libere um pouco de memória. Então vai lá, de repente, em 500 segundos, ele vai lá e checa de novo, né? Aí ele vai lá e checa de novo, daí vai lá e checa de novo. Então ele não fica com tudo aquilo armazenado em memória. Então você pode fazer esse tipo de tuning. A mesma coisa para o anti-spam. O anti-spam, ele deixa as informações o cache, né, no cache do anti-spam, por 1.800 segundos, né? Então por meia hora ali fica. Então é importante também, importante não, tudo depende da sua necessidade. Muitas vezes você nem mexe, nunca vai mexer nisso, mas você tem essa possibilidade, né? Então, por exemplo, para mexer no cache do WebFilter, né? Se a gente for vou dar um show full configuration só para mostrar as configurações default, né? Então, por exemplo, ó, o anti-spam cache está com um TTL de 1.800 segundos, né? Então, depois de 1.800 segundos que ele libera a memória para fazer um cache novamente, né? Na mesma coisa, ó, o web filter fica em 3.600 segundos. Você também pode mudar isso tranquilamente, né? Não tem problema. Então você pode mudar às vezes para também melhorar a performance ali, né? E reavaliar o cache que vai ficar ali no seu FortiGate. A mesma questão funciona, por exemplo, aqui é para as funções de FortiGuard, né? Então FortiGuard nada mais é do que o FortiGate está lá, né? E se ele é licenciado, ele fica pegando lá da nuvem, né, da FortiGuard, lá FDN, né, do, da FortiGuard, e fica atualizando o FortiGate aí com essas informações, né? Então, a WebFilter, ele pega, faz um cache aqui no WebFilter, faz um cache, se você está usando o anti-spam, faz o cache do anti-spam, enfim, né? E aí ele vai armazenando ali para você automaticamente. Então, estando na internet, automaticamente, né, a gente sabe que o FortiGate está sempre em contato com a FortiGuard. Da mesma forma acontece com serviços de DNS. Então, muitas resoluções são feitas, o FortiGate ele faz o armazenamento das resoluções, né? Então, por exemplo, tem a maquininha aqui, ele vai acessar o wall.com.br. Então ele vai para fora e no momento que ele fala assim, o IP do wall é, sei lá, 1.1.1, não é, né, o do Cloudflare, mas 1.1, ele vai lá e deixa em cache. Então isso fica em cache por alguns minutos, né? Na verdade também o DNS ele fica por 1.800 segundos também, né? Então dessa forma você pode diminuir para que ele não fique, para que ele não deixe ali quanto, né? Fica 1.800 segundos, aí vai fazendo várias entradas, aquela entrada, a quantidade de memória vai aumentando. Quanto mais solicitações DNS vão sendo feitas, né, e passam pelo FortiGate, mais entradas vão ter aqui no FortiGate e mais memória ele vai alocar, né? Então você pode de repente também mudar esse cache de DNS, né? E o cache de DNS você pode ir lá mudar para de repente, né, o default é 1.800, pode mudar de repente para, sei lá, 300, 5 minutos, né? Então você consegue ir modificando, fazendo esse tuning para melhorar ali a performance. E como é que eu mudo no DNS também, né? No DNS, vou sair do FortiGuard aqui, é no config system DNS. Lembrando, todas essas funções de tempo, né, a gente não mexe ali pela interface web, a gente só consegue mexer por linha de comando, tá? Então, config system DNS, se eu der um show full aqui, né, da mesma forma ele vai me mostrar lá, ó, qual que é o meu cache de DNS, né? 1.800 segundos, né? Então, ele deixa ali em 1.800 segundos e você pode, né, pode também mexer nessas configurações, né, para melhorar a performance. Outro ponto importante, né? Então, a gente já falou de verificar log, a gente já falou de DNS server, né? De como você vai configurar os logs, de como você vai definir ali os protocolos de inspeção do antivírus, né? Se o antivírus você vai inspecionar ou não vai, ou quais protocolos você vai inspecionar, qual que é o tamanho do arquivo, né? Para cada tipo de protocolos que você vai inspecionar, enfim. Então, tudo isso você já consegue otimizar. Só que também tem uma questão para otimizar o quanto isso aloca quando você está com um tráfego sendo realizado. Por exemplo, né, uma sessão. Quanto tempo fica uma sessão disponível lá no FortiGate? Né, quando ela é estabelecida, quando ela não é? Qual que é o tempo de vida de uma sessão dentro do FortiGate? Então, tem toda essa questão aí que você também pode otimizar, né? Então, toda vez que é feito, né, estabelecer uma sessão, né, e essa sessão ali, ela
ela está tendo tráfego, beleza, ela vai estar ativa. Aí no momento que para, né? Quanto tempo ela fica ativa, né? Então eu já peguei, por exemplo, em campo, né? Vou até exemplificar aqui, que você tem lá o FortiGate, né? Tem o FortiGate, um computador, né? Computador e uma base de dados lá remota, né? Uma database remota. Database. Muitas vezes lá esse cliente ele fazia uma requisição na base de dados. Então, dependendo da data, né, a quantidade de informação que ele solicitava para essa base de dados, essa sessão ficava aberta lá, sei lá, por muito tempo, né? Por muito tempo. Só que sem trafegar nada de informação, ela mantinha a sessão aberta, só que enquanto a base de dados não retornava pro, pro computador, a sessão ficava lá parada. E o FortiGate por si só, né? Ele depois de 3.600 segundos, ou seja, depois de uma hora, ele fala, cara, não está passando tráfego algum nessa sessão, então eu vou detonar. Ele detonava a sessão, aí o cara não conseguia resgatar as funções da base de dados dele, né, o que ele tinha feito a solicitação, e daí tinha que fazer o processo de novo. E sempre, né, se ultrapassasse, dependendo da janela, dependendo da quantidade de informações que ele solicitava, né, o tempo ali, não conseguia alcançar. Então, nesse cliente, a gente teve que aumentar o TTL, mas a gente falou, putz, isso pode ser até uma falha de segurança, né? Uma sessão muito tempo aberta, cara, não, alguém pode fazer algum tipo de acesso. Então, você consegue também mudar isso, consegue modificar isso, né? Então, para alguns protocolos você pode fazer, alguns protocolos não, para alguns tipos de sessão você pode fazer isso é, por aplicação ou até mesmo por serviço, mas globalmente, né, no FortiGate, o tempo default das sessões, né, é de no máximo, né, o tempo de vida é de 3.600 segundos. E tudo isso você pode também modificar, né? Então, como que eu sei que o tempo de vida das sessões, TCP principalmente, né, a gente está falando de TCP que eu falei, TCP, como que eu posso modificar isso para de repente fazer um tunnel, né? Porque também às vezes a característica de acesso ali da empresa onde você está prestando serviço ou da sua empresa onde você trabalha, ali às vezes não chega em sessões que tem mais de meia hora, por exemplo, mais de 5 minutos. Então tudo isso você consegue otimizar. E quanto menos tempo você deixa a sessão aberta, menos memória, né? Mais memória você vai ter disponível, né? Por quê? Se a sessão fica aberta, ele aloca ela numa memória. Então, se ela fica uma hora aberta, ela está com uma porção de memória sendo utilizada. Agora, se imagine 300, 500, 1.000 pessoas fazendo acesso, né, e as sessões abertas, o quanto de memória isso vai consumir. Legal? Então, é importante fazer esse tipo de observação. Se o teu dispositivo, obviamente, tiver algum problema de memória, você consegue otimizar e trabalhar com esses timers, né? Sempre com muito cuidado. Então, na parte para fazer otimização de memória, né? Para configurar, por exemplo, o tempo de vida numa sessão TCP, né? No FortiGate, você vai numa configuração global, porque isso é para toda a caixa, né? Então, para configurar a caixa, você vai dar lá um config system é, putz, config system, fugiu. Session, isso, session TTL. Session TTL. Né? Então, aqui no config session TTL é onde ele vai dizer o quanto tem. Se eu der um show full aqui, né, show full configuration, olha, ele me mostra. Então, o default é 3.600, tá? O default é 3.600. Então, aqui você consegue mudar, né, para, sei lá, isso é para TCP, tá? Mudar para 300 segundos. Geralmente, quando vai fazer um tuning e tá com a memória arrebentando, né? Até o próprio suporte da Fortinet fala, cara, muda para 300 segundos, isso não vai impactar, como é que é a base de dados, enfim. Né? Então, isso é global. Isso está mudando para todas as sessões que vão ser feitas no FortiGate. Se você não quiser utilizar, né, esse parâmetro global, você pode mudar. Ou pode mudar por policy ou por até mesmo serviços, né? Eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente faz aí por serviço. Então você consegue entrar lá no serviço e editar também o tempo de vida ali daquela sessão, né? E depois aplicar isso numa policy, legal? Então, por exemplo, aqui você vai aplicar globalmente para TCP. Para UDP, né? Para UDP você vai fazer lá o config system global, o DP no global. Então, o Session TTL config sys TTL para TCP e no UDP é global, tá?
Se você vai dar um show full aqui, ó, show full configuration, eu gosto de dar o show full configuration porque ele mostra tudo que é default. Se eu der só um show normal, ele não vai me mostrar essas configurações que a gente está vendo, tá? Então, show full configuration, bom, tá em ordem alfabética aqui. Set UDP, cadê? Set UDP, set UDP, cadê? Aqui. Ó, set o DP timer, né? Então ele está com um tempo de 180 segundos, né? O DP é um tempo menor, obviamente, mas se o DP, né, não pode ficar tanto tempo, né? O DP, como ele é não orientado à conexão, então, putz, 180 segundos até é um tempo elevado, né? Mas já deixa aqui, né? Então você pode diminuir, às vezes deixar para 90, deixar, sei lá, 30, enfim. Tudo depende da característica de como você quer usar. Tá? Isso a gente falou no modo global. Vamos supor, vou pegar aqui uma regra, vou pegar uma regra aqui na Firewall Policy, por exemplo. Firewall Policy, deixa eu ver se eu tenho alguma Firewall Policy aqui que não está usando o serviço all. Mas mesmo que não tiver, tá? Tá vendo que aqui a gente tem essa questão de serviço, né? Então, serviço all. Aqui no serviço, né, a gente pode utilizar alguns tipos de protocolo, né? Então, alguns tipos de protocolo aqui você pode configurar. E nesses protocolos você pode definir por serviço ali qual que vai ser o tempo de vida, né, para aquela regra em específico. E dessa forma, né, você não aplica globalmente, você vai aplicar só para aquele, para aquele, para aquela regra em específico, né? Então, naquele caso que eu falei para vocês ali que na empresa que ficava aberto lá muito tempo, que eu aumentei para 2 horas, eu não aumentei para 2 horas, né, toda a caixa. Eu aumentei para o serviço em si. Então, a gente viu qual que era o protocolo lá, era SQL. A gente definiu aqui o SQL. E lá na linha de comando, né? Então, por exemplo, eu posso entrar lá, vamos entrar aqui por linha de comando, né? Dou um config, opa, deixa eu sair aqui, end, dou um config system session, né? TTL, né? E aí eu posso escolher ali, ó, config port, né? E aí escolher a porta, né? Se eu der um edit lá, ó, der um ponto de interrogação, opa, deixa eu mudar o meu teclado, der um ponto de interrogação aqui, né? Ele vai me mostrar, né, qual que é a tabela. Se eu der um show aqui, ele, opa, show full. Eu não tenho nenhuma ainda criada, tá? Mas eu posso, por exemplo, criar uma tabela, por exemplo, edit 1, né? E aí eu posso setar o protocolo, set protocolo, né? Escolho qual que é o protocolo que eu quero, por exemplo, número inteiro, protocolo 6 TCP, né? Posso definir qual que é a porta, né? Qual que é a porta? Começa na porta 1000, né? E daí também set endpoint na porta 2000, né? E aí eu posso colocar lá um set timeout também, né? E aí é onde é o tempo. O tempo default é 3600, mas aqui eu vou fazer com um protocolo específico, né? Vou fazer ali o valor, por exemplo, 300, né? E aí consigo fazer também por protocolo, né? Também existe a possibilidade, né? Aqui eu fiz por um protocolo específico, HTTP, HTTPS. Aqui eu coloquei HTTP, né? 6 TCP, na verdade. Então eu fiz por. Aqui eu também faço especificamente pelo tipo de protocolo, se vai ser TCP, se vai ser UDP, se vai ser ICMP. Mas se eu quiser fazer especificamente, por exemplo, pela base SQL ou por, por, por HTTP, por exemplo, o HTTPS, né, que é HTTP e HTTPS são TCP. Aqui eu estou fazendo para o TCP. Mas se eu quiser fazer só para HTTP, é possível? É possível também. E onde que eu faço isso, né? Eu posso fazer diretamente lá no serviço, né, no serviço das portas lá, que daí a gente consegue fazer a configuração diretamente no serviço mesmo, né? Então eu posso chegar lá no config firewall, cadê? Config firewall service. Isso, config firewall service, exatamente. Opa, config firewall service. Vamos colocar o custom, né? Custom. Então, se eu der um show aqui, né? Ele já me mostra, ó, o DNS, HTTP, HTTPS, né? Enfim, vamos supor
que eu quero especificamente mudar aqui o time do HTTP, né? Então, eu consigo mudar também no HTTP. Eu posso dar lá por exemplo, um set. Deixa eu dar lá um edit, HTTP. Aqui eu posso dar um set, ó, se eu der um ponto de interrogação aqui, eu posso colocar ali, ó, o session TTL, né? Aonde, né, ó, o 0, ele usa o default. O default quer dizer o quê? Ele vai usar o da caixa, né, os 3.600 segundos lá da caixa. Mas se eu quiser para esse específico mesmo, para o HTTP diminuir o tempo, né, de utilização da sessão, eu coloco aqui session TTL e o valor que eu quero. Por exemplo, vou colocar lá 300 segundos, né, que é o mínimo aqui, tá? Se eu der um show agora, né, ó, ele diz, para categoria não, pro serviço HTTP, né, categoria, né, que está na categoria Web Access, né, a porta do HTTP 80, ele vai ter um session TTL de no máximo 5 minutos, né? Então você consegue diminuir isso por protocolo, né? Isso é legal porque eu vou dar um abort aqui porque isso eu não aplico para a caixa toda, para minhas regras de HTTP, né? Por que que isso é legal? Porque daí aqui na tua regra, se você utilizar, por exemplo, HTTP, né? Usar HTTP aqui, ó, ele vai utilizar aquela configuração que você pré-definiu lá, tá? Então, isso a gente fez pelo protocolo direto. Mas, se você quiser também, o FortiGate é bom que você pode fazer de várias formas. Você pode fazer também diretamente na policy, né? Então, criei uma policy qualquer, né? Minha policy aqui, por exemplo, é essa com o wall aqui. Eu posso, por exemplo, clicar com o botão direito aqui e dar um edit em CLI, né? Se eu dar um edit em CLI, eu já vou entrar nela direto. Mas eu vou entrar pela linha de comando aqui, porque daí a gente já consegue observar. Config Firewall Policy, né? Se a gente der um show ali, ele vai mostrar todas as policies que a gente tem, tá? Então, eu vou pegar aqui essa policy 1 aqui, ó, gerência para internet, né? Então, vou colocar lá edit 1. Se eu quiser mudar também o TTL das sessões aqui, né, que também o default está pegando sempre o global da caixa 3600, aqui eu consigo mudar. Eu posso colocar aqui o set session TTL também, né? Aonde, ó, ele está zero, zero quer dizer, ele vai usar as configurações globais, e aqui você pode definir, por exemplo, 300 segundos, né? E dessa forma, né, se der um show aqui agora, ele vai estar lá, ó, set session TTL, ou seja, para essa policy aqui, tudo que coincidir nessa policy, tudo que der match nessa policy, né, a sessão, né, enquanto ela não está mais ativa ali, ela vai ficar no máximo 5 minutos aberta, e aí sim o FortiGate ele vai fazer a vai desalocar a memória, né? Ou seja, vai matar essa sessão. Então, dessa forma, você também consegue fazer diretamente por policy. Então, ó, você consegue fazer globalmente, você consegue fazer por tipo de protocolo lá, seja TCP, UDP, ICMP, enfim, multicast, enfim, né? Ou você pode fazer também diretamente no serviço lá, por HTTP, né? HTTP a gente sabe que é TCP, mas mais específico, HTTP, HTTPS, ICMP, cara, daí tudo que existe ali, né? Base SQL ou porta específica já pré-definida da tua aplicação, por exemplo, e pode fazer também na policy. Então, isso é muito interessante que você pode fazer de algumas formas. Outro ponto legal também que dá para utilizar, né, é no tempo de abertura e fechamento de sessão, né? Isso também, toda vez que o TCP lá, o TCP manda um sim, ele está esperando um SYNACK, né? Fala assim, ó, mandou o sim para fora, ele espera um SYNACK. Então, esse tempo, né, que a gente chama de half open, né? Então esse tempo de half open, ele também é determinado no FortiGate. Então quanto eu posso esperar esse SYNACK, né? Então mandei o sim, recebi o SYNACK, né? Se eu não estabeleci a sessão, quanto tempo isso fica ativo? Né? Então esses tempos a gente também consegue mandar. Ou recebi um fim, né? Então vamos lá, vamos até desenhar aqui para ficar mais fácil. Então, quando você está lá com o teu computadorzinho atrás do FortiGate, está com o FGT, acessando o web server, por exemplo, na web server. Quando ele manda um sim, né, mandei um sim aqui no TCP, mandei um sim, o que que o computador ele espera? Ele espera receber o quê?
O Signac, o Signac, né? Então, esse Signac, né? Então, esse tipo de negociação aqui, que é o SIM SINAC, o FortiGate ele chama, na FortiGate não, né? Isso é um padrão, ele chama de half open, ou seja, ele está com o tempo aberto. Então, quanto tempo ele espera, né, para não matar esse tipo de sessão, né? Então, esse half open ele tem, por exemplo, no FortiGate, se eu não me engano, a gente já vai ver ali, mas é 10 segundos o default, né? Então, se ele não teve uma resposta em 10 segundos, ele fala, acaba com isso aí e vamos detonar e vamos fazer com que ele siga novamente. Da mesma forma, né, tem o, quando, por exemplo, né, a mesma questão aqui do computador, né, o computador mandou um fim lá para finalizar a sessão, mandou um fim. O que que ele espera do servidor? Ele espera o quê? Um FINAC, ou seja, para dizer, pode fechar tranquilamente, né? Então ele espera um FINAC. Se ele não recebeu esse FINAC, né, até o nome disso aqui é Ralph Close, né? Então, é Ralph Close. O quanto tempo ele espera do Ralph Close, né, para fechar? O quanto ele espera para fechar? Esse tempo, né, a gente vai ver, eu acho, é de 120 segundos, 120 segundos, né? Então, esse é o tempo que ele espera para fechar. Então, mandou o FINAC, ou não veio o FINAC, cara, 120 segundos ele, pum, vai fechar, tá? Então, todos esses tempos você consegue customizar também. Então, quanto mais dinâmico for isso, né, mais memória você vai ter, porque ele vai alocar menos memória fazendo essas funções, tá? Então, né, no momento que ele manda, por exemplo, o FINAC, né, ele tem um tempo ali que a gente chama de time wait. Então, quanto tempo eu vou esperar, né, finalizar a sessão para abrir uma nova sessão, né, que é um time wait. Time wait é muito rápido. Terminou a sessão no FortiGate em um segundo ele já abre outra, né? Então tudo isso é customizado, né? E é importante saber como é que você pode mudar isso. É, entrando aqui, ó, vamos entrar no, deixa eu colocar aqui, ó, deixa eu sair da policy. Deixa eu dar um abort aqui. E vou entrar lá na parte global, config system global, tá? Se a gente der um show full, né? Vou dar um show full porque tá tudo no default, né? Então, vamos lá por ordem, vai estar lá no, ó, 7 TCP, isso, exatamente, ó. O half open. Então, o half open é aquela questão do sim, né? Mandou sim, esperou sim ACK, né? Então, quanto tempo? 10 segundos, né? O half close, né? Mandei o fim, estou recebendo, esperando o FINAC, eu tenho 120 segundos para que isso aconteça, né? Senão ele vai detonar a sessão, né? E temos também o time wait, ó, lembra o time wait? Depois que acabou a sessão, pum, cara, depois de um segundo eu já vou ter a possibilidade de abrir uma nova sessão, tá? Então tudo isso é customizado, é importante, obviamente, sempre mexer com calma em tudo isso que acontece, porque temporização é uma coisa que você tem que tá muito seguro para poder habilitar isso, para poder mudar os tempos que são default da caixa, mas em muitos casos é necessário pelo fato de, às vezes, a memória está estourando, né? Alguns protocolos estão sendo inspecionados demais, está usando serviço talvez que você não pode desativar agora do firewall, né? Por exemplo, um DHCP server. Então, tem que pensar muito bem, né, no tipo de serviço, até toda vez que vai fazer uma implementação entender qual que vai ser o cenário para que, pô, tira o DHCP server é uma coisa que você pode deixar fora do Firewall, né? Se tem outros servidores, você pode subir um servidorzinho Linux lá para ser o DHCP server, né? Ou um Active Directory, enfim, né? Que já faz isso de forma plena, né? Não sente isso, né? Mas o FortiGate, toda porçãozinha de memória para ele é importante, porque ele roda IPS, roda um monte de coisa que é para segurança e para ele não tem uma quantidade muito grande de memória, principalmente dependendo do tamanho da caixa. Legal? Então, a otimização de memória que a gente viu é isso. Então, tem essas opções. Geralmente, quando você tem que chegar num nível desse, é porque tua caixa já está chegando, né, não está naquele dimensionamento, talvez, que você tenha visto no começo do projeto, né? Mas é importante saber que é possível otimizar, né? E é possível você, às vezes, dar um respiro ali para aquele equipamento que pode estar utilizando ali uma porção de memória muito grande. Legal, gente? Então, o que a gente tinha para hoje era isso, né? Então, agora a gente segue nas nossas outras etapas aí.
Então, um forte abraço. Até mais.